Passo, então, a palavra ao professor Daniel Mil, quem vai conduzir a atividade. Boa tarde, pessoal. Eu estava mais tranquilo no final da manhã e meio sentido por não ter tido muito tempo para dialogar naquele momento com os palestrantes, mas eu estava mais tranquilo porque sabia que à tarde nós teríamos um tempo mais confortável. Daí, aquele adiar para as 14h30 era algo tranquilo. Nós, nesse evento, no CIAD-MPED 2016, em função da experiência em 2014, nós preferimos fazer só 4 mesas e não 6, como era de costume nos outros 2 anteriores, exatamente para dar maior tempo para diálogo, para conversa e tudo mais. Então, eu agora vou... Eu creio que seja melhor... Posso começar por você, Vani? Claro. Eu estou aqui com 3 pessoas importantíssimas para a minha formação. A Vani Kensky, do ponto de vista teórico, e como uma amiga nessas trajetórias, me ajudou muito, né, a entender certas... mesmo ela não sabendo, a entender certos detalhes, certas particularidades da educação e tecnologia. Aqui à minha esquerda tem o meu eterno mentor, ex-orientador de doutorado, mestrado e doutorado, professor Fernando Fidalgo, que está na UFMG, e a professora Gisele, que recém-conhecida por mim, aqui da Estácio de Sá. Então, eu não vou apresentar muito em detalhes, mas eu pediria a cada um que, se quiser expor um pouco mais. Eu sei que o currículo seu os precede, né? A precede, então eu prefiro fazer dessa forma para que vocês fiquem bem à vontade. Pode, me dá mais tempo. Ok? Então tá, eu passo a palavra para a Vani Kensky. Obrigado. Eu posso levantar? Pode. Então, boa tarde a todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui, neste evento, que eu fico muito feliz de poder estar dialogando, trocando ideias com vocês sobre pesquisa em educação à distância. Agradeço ao Mil e dar os parabéns pelo evento. Né? Há muito tempo que a gente vem tentando vir presencialmente, mas a ABED terminou sexta-feira. E, então, sempre até houve esse espaço de fim de semana, mas, normalmente, às vezes, confundem as datas e aí fica impossível estar aqui. Né? Eu sou Vani Moreira Kensky, eu assumi a vice-presidência da ABED o ano passado, né? Então, completei um ano, essa semana passada, e sou professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo, da USP. E, nesse processo, o meu encaminhamento sempre foi muito com pesquisas, e pesquisas dando até a universalidade da educação à distância. A educação à distância é muito mais do que um foco que nós vemos em todas as associações da área de educação, muito vinculadas às faculdades de educação. E eu, na própria ABED, faço a interlocução com diferentes áreas, e a curiosidade vinha exatamente de quais são essas áreas, como elas estão, como são, e o que está distribuído, como elas se distribuem em termos de pesquisa. E também vem de uma provocação de que diziam, mas educação à distância não tem pesquisa, tem relatos de experiência, tem relatos de metodologias, agora pesquisa mesmo não tem. E aí eu digo, bom, a gente fala disso, vamos dizer, sem nenhuma comprovação. Então, vamos procurar. E vamos procurar nos locais corretos. Então, vamos procurar nos diretórios do grupo de pesquisa. E foi onde, né, eu, num pequeno grupo, fizemos o que, para nós, veio num processo que está em andamento, e com 3 momentos. E o que eu trago para vocês é o relatório deste primeiro momento, onde nós fizemos uma pesquisa exploratória de quais são os grupos orientados apenas pelos dados dos diretórios do grupo de pesquisa no Brasil,
e que, para nós, nos ofereceram os dados confiáveis, né, dentro daquilo como um diretório oficial dentro de uma instituição oficial. Então, mas que não estão nada sistematizados. Então, nós tivemos um ano, foi de outubro do ano passado até agora, nós fomos levantando os dados e sistematizando para poder definir o quadro que eu estou trazendo para vocês. A partir de agora, nós vamos avançar num segundo momento e outro que eu vou falar agora e trazer para vocês. Então, o título, Grupos que Pesquisam EAD no Brasil, é a nossa desafio e provocação para trazer e compartilhar com vocês e a gente trocar, né, ideias nesse processo. Então, a primeira coisa foi saber como nós estamos em termos de evolução do número de grupos que pesquisam educação à distância no Brasil. E aí, então, o que nós vimos são os dados de 2000 até nós, quando fomos preparar a apresentação, nós estamos agora monitorando esses grupos e vimos os dados de 2016, são os de agosto de 2016. Se vocês quiserem, aí fica mais fácil olhar, né, porque você está conseguindo, mas porque quando for de vocês eu vou ficar olhando para lá. Então, a questão, nós vemos que nós tínhamos 60... quais são os parâmetros que e os descritores que eu considerei para fazer esse trabalho, para fazer esse estudo? Educação à distância era o termo, a palavra-chave. Então, nós estamos falando sobre grupo que pesquisa educação à distância. Então, educação à distância foi o termo, mesmo porque eu não daria conta se fosse colocar todos os sinônimos ou outros nomes. Nós tínhamos que ter um foco, e o nosso foco foi educação à distância. Então, educação à distância ou a sigla EAD. Então, foram as duas que nós utilizamos, eu e o meu grupo de pesquisa, os que estão envolvidos neste primeiro movimento. O que nós fizemos foi, este nome precisaria, para entrar nas nossas considerações, estar no nome do grupo, ou no nome de alguma linha, ou na ementa. Eram os 3 dados que nós levantamos e precisamos identificar e restringir de uma massa de informações que tem no diretório. E aí nós vimos, por exemplo, o crescimento, né, significativo de 2010, quase dobrou, né, de 2010 a 2015, do número de grupos, e, chegando em 2016, em agosto de 2016, de outubro do ano passado até agora, agosto, já houve um crescimento, mas um crescimento considerável. Mas nós temos, então, a base com que nós trabalhamos durante todo o ano para fazer o levantamento foram os dados de outubro de 2015. Então, dentro desse grupo, a minha vocação, a minha formação é geografia e pedagogia. E o meu lado geográfico, não consigo fazer pesquisa sem antes territorializar a pesquisa. Então, a minha primeira curiosidade foi saber onde eles estão, como é que eles se distribuem geograficamente pelo Brasil. Então, nós fomos pesquisar, e aí a variável foi a localização. E aí, só para contar para vocês, nós descobrimos que não existe um estado no país que não tenha um grupo de pesquisa, pesquisando educação à distância. Então, o estado que tem menos está ali, né, é Rondônia, né, e todos têm grupos de pesquisa pesquisando educação à distância. Então, eu identifiquei, né, nós temos todos os indexadores, as identificações, mas ali os registros nos grupos de pesquisa, para os que não sabem, não é uma ação voluntária do pesquisador, ela é institucional. Então,
O grupo de pesquisa precisa cumprir algumas exigências, inclusive de ter doutores como seus líderes e tudo mais, para que a instituição possa estar apresentando no diretório, e no diretório elas aparecem pelas instituições. Por isso, nós temos ali o nome das instituições onde eles foram identificados. Essas instituições, agora pesquisando mais profundamente, elas estão ligadas às universidades federais, estaduais e privadas. Então, nós temos, em todos os estados, grupos de pesquisas de todos os tipos de universidades, né? E 25 grupos de pesquisa na região norte. Desses grupos, cada grupo pode ter mais de uma linha de pesquisa. Nós temos, para EAD, 42 linhas de pesquisas nesses 25 grupos. Isso só na região norte. Região nordeste, nós temos 40 instituições, também distribuídas por todos os estados da região, e identificamos todas as instituições e tivemos que desdobrar para chegar. Então, nós temos 22 IES federais, 10 estaduais e 8 universidades privadas, 106 grupos de pesquisas e 149 linhas de pesquisa pesquisando EAD. Vocês imaginam o que é você estar fazendo uma pesquisa dessa? A curiosidade que você tem de querer saber o que é. O pesquisador tem que ter calma, a gente chega lá. Então, a Centro-Oeste. Então, nós temos também 13 instituições, sendo 9 federais, 2 estaduais e 2 privadas, 28 grupos de pesquisas e 62 linhas de pesquisas. Aí nós chegamos no Sudeste e temos 60 instituições. Dessas 60 instituições, nós tivemos que dividir por estados para poder apresentar toda São Paulo, né, com 22 grupos, Minas com 20, Rio de Janeiro com 16 e Espírito Santo com 2. Na região, 29 instituições federais, 8 estaduais e 23 privadas, 164 grupos de pesquisas e 250 linhas de pesquisa. A região sul, quase que o Nordeste está empatando com a região sul. Nós pensávamos que havia uma grande, né, uma explosão, mas vemos que, né, nós temos 39 instituições e elas se distribuem em 12, predominância do Rio Grande do Sul, 15 nas instituições federais, 8 nas estaduais e 16 nas instituições privadas. 85 grupos, 123 linhas de pesquisa. O que isso representa para a gente? Uma maturidade da pesquisa em educação à distância no Brasil. Nós temos muitos grupos, muitos pesquisadores que estão trabalhando com pesquisas. E, no total, nós temos, na verdade, 167 grupos de pesquisa, dados do ano passado, ampliados para esse ano, mas temos 167 grupos dentro dessa pesquisa que estão pesquisando educação à distância. Então, a nossa segunda questão, a nossa pergunta, mas o que são? Quais são as áreas que eles atuam, né? E nós temos, então, 167 instituições e 408 grupos. 408 grupos é um volume intenso de grupos pesquisando educação à distância. Nós fomos atrás, então,
onde é que eles estão, o que eles estão fazendo, de onde eles são, quais são as áreas que atuam. Essa era a próxima questão que nós tínhamos que resolver. Quais são as áreas? Porque educação, todo mundo liga à faculdade de educação. E, embora a área de educação seja predominante, ela não está só. E isso dá a grandeza, a riqueza e a diversidade da educação à distância. Ela está em todas as áreas. Essa foi a nossa grande surpresa. Todas as áreas têm grupos que pesquisam EAD. E aí, na região norte, por exemplo, nós temos grupos que trabalham com ciências sociais aplicadas, na administração, ciência de informação e na comunicação, nas ciências humanas, na área de educação, e nas ciências exatas, na ciência da computação e na física. Não vou falar, falei dessa área porque era pequenininha, das outras, vocês olhem e vejam, né, só as grandes áreas. Nós temos nas ciências sociais 10 grupos na região nordeste das ciências sociais, 47 nas ciências humanas, 8 nas ciências da saúde, 24 nas ciências exatas, e mais letras, linguística e artes e engenharias. Então, nós estamos falando de educação à distância e que não é, vamos dizer, patrimônio ou monopólio de uma única área. Ela se dissemina e abre para todas as áreas, para todas as possibilidades. Centro-Oeste também. Nós temos todas as áreas, ciências sociais, ciências humanas, saúde, exatas, letras, engenharia. Nós também temos grupos pesquisando EAD nas universidades. Uma coisa que nós restringimos, pesquisas acadêmicas. Pesquisas realmente envolvendo pesquisas acadêmicas. No Sudeste, todas as áreas, né? Então, nós temos das ciências sociais, ciências humanas, uma quantidade muito, muito grande de todas as áreas, né? Então, existe alguns destaques, por exemplo, museologia nas ciências sociais aplicadas, desenho industrial, arquitetura e urbanismo. Então, vejam, não é uma pesquisa, é um grupo de pesquisa, ou pelo menos uma linha de pesquisa que se dedica, se debruça para estudar a educação à distância na sua área. Isso faz uma grande diferença. É um diferencial muito importante. Geociências, odonto, artes, né? Engenharia sanitária, engenharia elétrica. Então, são pessoas de múltiplas áreas e que estão estudando e pesquisando a educação à distância. Nós temos no Sul também essa mesma riqueza de grupos pesquisando, sendo que no Sul tem uma característica muito interessante, porque é o único grupo que está, só temos um grupo caracterizado como interdisciplinar. E educação à distância é essencialmente interdisciplinar. Esses grupos localizados nesses diferentes espaços, eles, às vezes, têm até propostas interdisciplinares, têm pesquisadores de diferentes áreas, mas eles se situaram numa área, numa grande área, numa área temática. Só uma se posicionou, só um grupo de Santa Catarina se posicionou como um grupo interdisciplinar, havendo esta opção dentro do diretório. Então, esta é também uma característica, porque o que nós sentimos no estudo, e às vezes nós tínhamos dúvidas e reportávamos até o latte do líder e íamos procurar investigar de todo jeito para poder configurar bem esse quadro, o que nós vimos é que existem pesquisas feitas no Centro-Oeste, que tem o mesmo foco, o mesmo objeto do Nordeste e o mesmo foco do Sul. Só que eles estão gastando energia sozinhos. E aí, então, fica difícil. Quando todo, no mundo e no Brasil,
a ideia de congraçamento, de interligação, de interação, de colocarmos essas pesquisas conversando uns com os outros e avançarmos juntos. Essa é a nossa proposta. Então, no resumo, Brasil, nós temos, na área de exatas, 84 grupos de pesquisa. Nós temos, depois de educação, o segundo lugar, a medalha de bronze, vai para a ciência da computação. Óbvio. 60... Hã? É medalha de prata, é prata, esqueci. A prata vai para a ciência de computação com 65 grupos e 80 linhas, né? Nas exatas, nós temos física, com 8 grupos, matemática, informática, geociências e o grupo interdisciplinar. Agora, vejam o seguinte, na interlocução que eu fiz com o profissional, com pesquisadores que estavam na ABET semana passada, mas eu pesquiso, mas eu não estou me enquadrando, não vejo aí. Eu digo, a palavra educação à distância está na ementa, ou no nome, ou na linha? Não, está educação online. Eu digo, não, a pesquisa foi com essa. Quer dizer, isto aqui é um retrato de um recorte feito em termos de educação à distância. Se nós colocarmos todos os outros derivativos, a educação online, a educação digital, nós vamos ter... Mas o que nós queríamos era a representatividade da educação à distância como pesquisa e como grupo de pesquisa dentro do Brasil. E, nessa representatividade, nós encontramos esses grupos. E é um prazer muito grande eu encontrar as pessoas, porque, como a gente se debruçou realmente nesse processo, aquelas pessoas que eu conheço e que têm um grupo, eu já conheço e eu digo, olha, na sua universidade tem um grupo, ou então eu encontrar a pessoa, né, como o Dutra, como a Yolanda, que tem um grupo de pesquisa e que foram identificados dentro desse levantamento. Ciências da saúde, 35 grupos. 12 grupos só na medicina. Saúde coletiva com 10, enfermagem com 6, bioquímica 2, odonto 2, nutrição 1, fonoaudiologia 1, farmácia 1. Então, para nós, realmente é uma surpresa de ver como os olhares de pesquisa e de pesquisadores e a riqueza que a educação à distância pode ter desse tipo de ação. Nós temos, na linguística, 14 grupos, 9 grupos em artes e 8 em letras. Ciências sociais aplicadas, que, pelo que nós estamos sentindo, está crescendo muito o número de grupos e de pesquisadores dentro desta área. Administração com 12, ciência da informação 7, comunicação 6, turismo 1, planejamento urbano, desenho industrial, arquitetura e urbanismo, museologia. A engenharia, todas as engenharias, produção, elétrica, química, biomédica, civil, sanitária e o grupo interdisciplinar. Na verdade, o interdisciplinar da 2 está com a correção, porque, quando nós fomos investigar, é o mesmo grupo, só que foi identificado como 2 instituições, porque tinham pesquisadores de 2 instituições. Mas, aí, quando a gente foi verificar, era um grupo só, e que foi corrigido nos outros, e nesse escapou. E, enfim, o nosso grupo de educação. Na verdade, nós temos 187 grupos, 320 linhas de pesquisa. Na psicologia, nós temos 6 grupos e 6 linhas. Então, a medalha de ouro absoluta, né, para a nossa área, como a gente já esperava, mas, né, estamos com outras áreas competindo pela classificação. Sociologia, educação matemática, história e educação ambiental. É importante dizer que um dos nossos trabalhos, porque não dá, a gente quer ir atrás, é de ver
podemos fazer a divisão na educação, e a árvore da educação, quando nós desdobramos, elas seguem das políticas públicas, até as metodologias. Então, nós temos, para cada área dessa, uma abertura muito grande de focos de pesquisa. Bom, então, tenho tempo para ser breve, e estou sendo breve. Finalmente, o que eu queria trazer para vocês era esta sistematização e contar um pouco desse segundo momento nosso, que já se iniciou, mas ainda não está totalmente sistematizado nem fechado, porque nós estamos convidando pesquisadores para poder analisar profundamente cada uma das áreas. Não temos fôlego, nem condições, embora a ABED, desde o momento que eu comecei a pesquisa, mostrou total interesse e tem dado um apoio, pelo menos um apoio emocional forte, não, mas nós, e o espaço, e a nossa intenção é seguir nos próximos passos, já com uma leitura agora em profundidade em cada uma das áreas. Para fazer essa leitura em profundidade, nós precisamos que sejam pessoas da área. Então, se nós vamos falar de matemática, é importante que o grupo que se debruce sobre matemática seja alguém da área que possa dialogar. Se é de saúde coletiva, vai ser um grupo ali. Em primeiro lugar, os grandes grupos das grandes áreas e depois as subdivisões. Isso é a proposta para a próxima rodada, de aprofundar esse processo. E aí, é isso que é a análise das temáticas por grupos, por pesquisadores de cada uma das áreas, e análise das temáticas, dos grupos, das produções, das linhas, vendo o que eles estão fazendo, a análise qualitativa das emendas, né, dentro de um trabalho de análise de discurso, e a interação maior com os líderes dos grupos para poder conversar com eles, integrá-los e começar a ver o que é possível fazer juntos, que aí vai para o terceiro momento, a partir de toda essa sistematização. A nossa vida é analógica, o nosso processo, a pesquisa é analógica, né? Início, meio e fim, né? E em um momento não sucede o outro, como nós fazemos um relatório, a gente tem que colocar. Mas não quer dizer que esses momentos não sejam dentro de um processo mais integrado, porque, por exemplo, no terceiro momento, criação da rede online de grupo de pesquisa com foco em AD, o nosso objetivo é criar uma rede interativa, integrada, para que esses pesquisadores que estão isolados possam dialogar e interagir no Brasil. Construir projetos juntos, interagir e fazer propostas. Nesse sentido, uma das coisas que já estão em andamento, que está em andamento, é o desenvolvimento de um LinkedIn da EAD. Então, onde os profissionais, pesquisadores, profissionais da área possam estar ali como uma rede, e isso também vai ajudar a gente na pesquisa e tudo mais, e já estão desenvolvendo, e isso sim a ABED já encampou, e disse, pode deixar, o LinkedIn vai surgir daqui a um mês, outro, já estão desenvolvendo, já temos notícia para poder divulgar a questão de uma rede social, particular e profissional das pessoas que atuam em EAD fazendo pesquisa. Mas o que nós queremos é mais que isso. Nós queremos uma rede interativa de produção integrada para podermos estar próximos, virtualmente próximos, e podemos criar, sim, as nossas redes de pesquisas, fazermos projetos integrados juntos, podemos conversar sobre os nossos objetos, aquilo que nos emociona, aquilo que fazemos com prazer e aquilo que gostamos, né? Então, esses são os nossos próximos passos. Bom,
Era isso que eu tinha que trazer para vocês, e trazendo os créditos de toda a apresentação e dos passos da apresentação. Eu tenho, nessa primeira fase, eu tive o apoio de 2 orientandos meus, um de mestrado e uma de doutorado, que fizeram, inclusive a de doutorado, que é da Paraíba, ela fez a integração, e todas as imagens foram feitas por ex-alunos dela, antes dela vir para o doutorado, eles se disponibilizaram a fazer imagem. Então, nós já fizemos uma rede integrando, inclusive, os alunos de graduação que fizeram as imagens e já estão envolvidos na pesquisa, né, trazendo uma colaboração e sabendo da nossa pesquisa e daquilo que nós estamos fazendo, e envolvidos, animados com isso. E aí eu não poderia deixar de apresentá-los para vocês nos créditos, com todos os agradecimentos a todos os que participaram desse primeiro momento, né? E agradecer a vocês, e estamos abertos para a gente trocar ideias sobre isso. Muito obrigada.